Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Palmeiras. Na manhã dessa sexta-feira, contei que o Verdão entrou em contato com o Atlético de Madrid para comprar Thiago Almada, meio atacante argentino que é muito bom de bola. Foi absolutamente decisivo no Botafogo, foi absolutamente decisivo no Lyon, é titular absoluto da seleção argentina, mas não consegue jogar no Atlético de Madrid de Diego Simeone. Até por isso, o Atlético de Madrid topa negociá-lo. E o Palmeiras fez uma oferta inferior aos 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Essa é a pedida do Atlético de Madrid, mas as conversas existem. Pois bem, não se trata apenas de tentar a contratação do Almada. O Palmeiras, nesse momento, conversa com os representantes de John Arias para fechar com um atacante colombiano, que fez enorme sucesso com a camisa do Fluminense. É praticamente impossível que o Arias se torne reforço de qualquer time do Brasil ou do exterior na janela de janeiro. Isso porque, aos pouquinhos, o Wolverhampton tem se recuperado. O time que é o lanterna da Premier League não perde há 3 rodadas. Foram 2 empates fora de casa contra Manchester United e Everton e vitória dentro de casa contra o West Ham 3-0. Primeiro triunfo do Wolverhampton na temporada, inclusive com o Arias marcando o gol de abertura desse placar. O Arias foi titular desses 3 jogos. Enquanto houver esperança, o Wolverhampton vai brigar para manter todo o time e lutar contra o rebaixamento. Se for confirmada a queda, aí na metade do ano dá para imaginar o Wolverhampton precisando se desfazer dos seus jogadores mais caros, abrindo a oportunidade para um negócio envolvendo o John Arias. Já pensou o Palmeiras com Almada e John Arias? O que você pensa sobre essas duas possibilidades? Já usa o espaço para comentar e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Leonardo Limeira Filho. Oferta de 30 milhões por Alan do Palmeiras. Recusada a loucura. Leonardo, aí não foi nem o Palmeiras, mas uma pessoa do staff do Alan me ligou para explicar essa história. O Napoli teria oferecido 30 milhões de euros. O Palmeiras não confirma. Mas o staff do Alan assegura que o Palmeiras não tem a intenção de vendê-lo por 30 milhões de euros. E a justificativa é de que a Leila quer muito ser campeã em 2026 e ela acha que se desfazer de jogadores importantes pode determinar mais uma temporada sem títulos, e isso, do ponto de vista da imagem, seria muito ruim para ela. O Palmeiras não precisa de grana hoje. Então, entre faturar 30 milhões de euros com o Alan ou dar mais chance de ser campeão, o Palmeiras vai brigar por ter mais chance de ser campeão. Eu acho loucura, eu tô com você. Se você tem 30 milhões de euros no Alan, enfim. O Alan não é tão novo quanto o Estevão e o Endrick quando foram vendidos, né? O Alan já tem 21. O Endrick e o Estevão foram vendidos quando tinham... O Endrick e o Estevão foram vendidos quando tinham 17. Enfim. Mas se você tem grana, você pode se dar o luxo de recusar, né? Leandro Lucas quer saber a situação do Everton. Palmeiras, o Abel Ferreira gosta muito do Everton, tá? O Abel não gostaria de perder o Everton. Até por isso, o Abel se propôs a criar no Palmeiras em 2026 algo meio incomum no futebol brasileiro, que é aquela ideia de um goleiro jogar os campeonatos e outro goleiro jogar as Copas. Acho que o Carlos Miguel seria o goleiro dos campeonatos, até por ter mais jogos, né? E o Carlos Miguel é mais novo, é mais jovem, tem mais valor. Só que para que o Everton não ficasse comendo banco, o Abel estava disposto a oferecer essa condição de dar Copa do Brasil, Libertadores da América, as Copas para o Everton disputar. O Bahia sinalizou interesse no Everton, não avançou. Só que o Grêmio voltou a conversar com o Everton e o Grêmio entrou forte na parada, tá? Deixa eu até mandar uma mensagem para uma pessoa do staff do Everton, uma dessa a gente consegue alguma atualização na noite dessa sexta-feira, quer ver? Boa noite. Everton no Grêmio é quente? Sim, se a tia Leila deixar, tá? Então, é esse o status da negociação. Pelo que eu estou entendendo, o Everton quer mesmo se mudar para o Grêmio. Bom, sobre as contratações no Palmeiras. Depois do Marlon Freitas, o Palmeiras tem como prioridade um zagueiro, embora as negociações sejam difíceis. Havia uma reunião marcada para o dia 7 entre os representantes do Joaquim e o Palmeiras. Só que um desses representantes ligou para o Palmeiras e falou: pessoal, não vou conseguir encontrar vocês, porque o Paris FC entrou com interesse e promete uma proposta pesada, cifras altas. Eu vou ver se esse negócio não anda, depois eu converso com vocês. E aí eu nem sabia, mas o Paris FC, que não é o Paris Saint-Germain, é o rival da cidade do PSG, o Paris foi comprado em 2024 por uma família mais rica da França, que inclusive é dona de várias das principais marcas da França. Enfim, então a busca por um zagueiro está meio travada.
As grandes novidades, as conversas por meias atacantes. O Palmeiras fez proposta oficial ao Atlético de Madrid pelo Almada. A gente ainda não descobriu valores nem as condições. Não é uma operação fácil que você vai fechar da noite para o dia, mas o Palmeiras está tentando. E o GE trouxe a notícia de que o Palmeiras abriu negociações com o Arias. Estou cravando para vocês que o Arias não vem para o Brasil nessa janela de janeiro, tá bom? Ó, o Anderson Carvalho, é verdade que o Almada já está certo com o Palmeiras e John Arias também. Anderson, bora lá, sobre o Almada. Um jornalista argentino que cobre a seleção da Argentina foi o primeiro a falar que o Palmeiras havia feito proposta ao Atlético de Madrid e era o favorito. O Palmeiras, no primeiro momento, nessa sexta-feira, não quis confirmar as tratativas, mas é real, há um interesse, as negociações existem. Daí a dizer que o negócio está perto de fechar ou algo do gênero, me parece muito precoce, até porque não é o tipo da operação que vai ser fechada da noite para o dia. Jogador extremamente caro. O Atlético de Madrid quer 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos, tá? Sobre o Arias, informação publicada pelo GE nessa sexta-feira, dá conta de que o Palmeiras já abriu negociações. Informação que eu tenho sobre isso é de que não há nenhuma chance de o Arias ser contratado pelo Palmeiras, pelo Flamengo, pelo Fluminense ou qualquer outro time nessa janela. O Wolverhampton está muito focado em escapar da zona do rebaixamento. São 3 jogos sem perder. Empates fora de casa contra United e Everton e vitória dentro de casa contra o West Ham. O Arias foi titular nos 3 jogos, inclusive na única vitória do Wolverhampton na temporada, vitória por 3-0 contra o West Ham, o primeiro gol do jogo foi justamente do John Arias, tá bom? A partir da metade do ano, com um eventual, provável, iminente rebaixamento, a coisa muda. Preciso falar agora sobre um alvo de Palmeiras e Atlético Mineiro que deve parar na Juventus da Itália. Eu me refiro a Guido Rodrigues, volante argentino de 31 anos de idade. Ele pertence ao West Ham e vive os últimos 6 meses do seu contrato. A Juventus há bastante tempo namora a possibilidade de contratar o Guido, e de acordo com a imprensa italiana, nas últimas horas a Juve procurou os representantes do atleta para tentar um pré-contrato. A conversa avançou e agora a intenção é convencer o West Ham a liberar o Guido Rodrigues de forma antecipada para que ele se torne reforço ainda nessa janela de janeiro. Guido, que jogou apenas 6 partidas com a camisa do West Ham na atual temporada, não entra em campo desde 20 de dezembro. Dos últimos 4 jogos da equipe inglesa, nem sequer saiu do banco de reservas. Vem da Argentina a maior bomba da sexta-feira. O jornalista argentino Gastón Edu, que cobre a seleção do seu país, assegura que o Palmeiras fez proposta oficial para comprar Thiago Almada, meio atacante do Atlético de Madrid e um dos principais nomes à disposição no mercado. O Atlético de Madrid já anunciou que topa negociá-lo. A pedida de 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte do Palmeiras que preferiu não confirmar nem desmentir. Fiquei com a impressão de que o negócio é real. A Almada passou de forma brilhante pelo futebol brasileiro com a camisa do Botafogo, tendo sido decisivo nas conquistas dos títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América. E se contratado pelo Palmeiras, se torna uma peça super importante para uma posição extremamente carente. Verdão busca desde o ano passado um camisa 10, por entender que Rafael Veiga perdeu demais em performance e que o Maurício nunca conseguiu jogar como se imaginava. Até por isso, o Palmeiras vinha conversando com o Matheus Pereira, jogador do Cruzeiro, cujo contrato se encerra na metade do ano. A ideia do Verdão era assinar um pré-contrato. Quando surge a possibilidade de contratar Thiago Almada, o Verdão se apressa e abre conversas. Jogador que ganha na casa dos 3 milhões de reais por mês no futebol espanhol, havia ido muito bem no Lyon, mas não conseguiu performar com o Diego Simeone. Informação que vem da Argentina dá conta de que o Almada quer sair do Atlético de Madrid porque entende que pode ser prejudicado na sequência da carreira e em especial na Copa do Mundo. Ele é titular absoluto da seleção argentina. Saideira sobre o Verdão, Luiz Pacheco, volante de 17 anos de idade, que pertence às categorias de base, deve ser bastante testado pelo Abel Ferreira durante o Campeonato Paulista. E se sair bem, é possível até que o Palmeiras desista da ideia de trazer um primeiro volante. O Marlon Freitas foi contratado recentemente, mas pode jogar como primeiro e também como segundo homem do meio-campo. O que você pensa sobre Thiago Almada no Palmeiras? Para mim, seria a melhor contratação do futebol brasileiro nos últimos anos. Eu acho, inclusive, o Almada mais jogador do que o Arrascaeta, que eu considero craque. E você? Pensa diferente? Pensa igual? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar o like. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal.
Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.